Boa noite. Estamos mais uma vez aqui para estarmos meditando na palavra de Deus, extrair exemplos, ensinamentos, lições que fortaleça a nossa fé, aprofunde a nossa comunhão com Deus, desenvolva o nosso conhecimento e traga para nós habilidades na presença de Deus e na palavra de Deus para a nossa vitória, caminhada de fé e esperança na presença de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro que contém biografias de homens simples, mulheres simples como nós, com as mesmas fraquezas, mesmas falhas, limitações, mas que eles ousaram a confiar em Deus e a crer nas suas promessas. Por isso, tiveram a vida que tiveram. Contemplar os milagres, as ações e maravilhas de Deus. E eu gosto muito de estar lendo, meditando e principalmente analisando a vida de grandes homens. E hoje eu quero falar sobre a vida de um homem que fez uma atividade extraordinária. Para mim, ele é um dos grandes homens da Bíblia. A história dele é impactante. É uma história que chama a nossa atenção. E dela nós podemos extrair alguns princípios para as nossas vidas muito importantes para vivermos na presença de Deus e desfrutarmos da bênção de Deus. Se você quiser acompanhar a história desse homem, ela se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 31. Sim, a biografia inteira desse homem está em um versículo. Aí você pode dizer assim, mas pastor, um versículo e o senhor fala que ele foi um grande homem? Sim. Que ele fez algo extraordinário? Sim. Ele foi um grande homem, fez algo tão extraordinário que o Espírito Santo não deixou passar em branco os seus feitos e realizações, mostrando para nós que não é a quantidade de escritura sobre as nossas vidas que comove Deus, mas é a nossa fé, a nossa comunhão e intimidade com Deus. Capítulo de número 3, versículo de número 31 do livro de Juízes diz assim: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi, e também ele libertou a Israel. Vou ler de novo. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. A história de Sangar, esse grande homem que fez esse feito extraordinário. Primeiramente, a sua biografia, nós temos que começar com o seu nome, Sangar, que significa aquele que luta, que batalha, que guerreia. Quando ele nasceu, Anate, sua mãe, colocou o nome de seu filho de Sangar. Ele luta, ele é guerreiro. Porque sabia que ele ia ter dificuldades e adversidades na vida. Mas a sua mãe já estava profetizando sobre a vida dele, que ele ia ser um lutador, um guerreiro, um batalhador. O nome da sua mãe, Anat, é um nome semítico que significa deusa da guerra. Aquela que enfrenta batalhas. Olha que interessante. O guerreiro era filho da guerra. Você pode pensar, mas o que uma coisa tem a ver a outra? Isso são atos proféticos que mostram para nós, biblicamente, como que é a nossa vida.
Cada um de nós somos um guerreiro e um lutador na presença de Deus. Lutamos pela vida, para alcançar as promessas, lutamos para ser abençoados, lutamos para ver o bem e a vitória da nossa família. Somos filhos da guerra, por quê? Porque nós estamos numa batalha espiritual contra o inimigo, contra o pecado, contra o mundo, contra as adversidades. E outro fato também que me chama a atenção é que nesta peleja há um Deus que está conosco, há um Deus que peleja por nós através da nossa fé. Se você quiser saber mais aprofundado esse assunto, veja a live de ontem, que tratamos sobre o Deus que peleja por nós. Você vai aprender muitas coisas sobre esse tema. Voltando para Sangar. E o Sangar, ele vivia numa época difícil, numa situação adversa. Nós podemos ver no livro de Juízes, capítulo de número 5, versículo de número 6, diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Por quê? Porque o inimigo estava atacando, o inimigo estava investindo, o inimigo estava afligindo o povo de Israel. Era luta e batalha tremenda. E no caso os filisteus, os amalequitas, moabitas, amonitas, eles ficavam em volta de Israel, roubando as suas ovelhas, destruindo as suas lavouras, saqueando as suas colheitas, queimando as suas cidades, roubando os seus cavalos e bois, quebrando as suas ferramentas de agricultura. Era uma vida difícil, era uma vida de guerra e de batalha, para dificultar a vida do povo de Deus na terra, para que esse povo voltasse de Deus para a idolatria, para o pecado, abandonasse a terra prometida e ficasse amedrontado. Esse era o tempo que Sangar vivia, que é o período do livro de Juízes. Mas nós aprendemos uma coisa interessante: nós temos que ser lutadores. Nós temos que entrar nesta guerra com fé e convicção que Deus está conosco, que Ele peleja pelas nossas vidas e que nós podemos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Outro fato que me chama a atenção é o poder de uma palavra de fé. Se você ler em Josué capítulo de número 10, versículo de número 25, Josué fez uma palavra profética para o povo de Israel dizendo assim: então Josué lhes disse: não temais nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. É isso que essa é a atitude de fé de um homem e de uma mulher de Deus que deseja ver as bênçãos de Deus na sua vida. Não pode ter medo, não pode se amedrontar, mas nem ter espanto, a ficar assustado, atemorizado. Ao contrário, tem que se esforçar e ser animado, cheio de vida, de fé, de esperança e convicção. Sabe por quê? Porque o Senhor colocará todos os inimigos debaixo dos vossos pés. Aqueles que se levantarem, batalharem e lutarem contra nós, pela nossa fé, o nosso ânimo e a nossa motivação espiritual serão derrotados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, dê um glória a Deus aí, toma posse. Então a vida de Sangar nos traz uns exemplos gloriosos. E eu quero destacar aqui para vocês, dentro desse versículo de número 31 de Juízes capítulo 3, 7 princípios que vai nortear a tua vida. 7 princípios que vai fortalecer a tua fé. E 7 princípios que vai te colocar na batalha para ser muito mais do que vencedor e ter grandes experiências com Deus. Quais são esses princípios? O primeiro princípio que eu vejo aqui foi um princípio bem simples, que Sangar, ele fez o que pôde. Sim, aquilo que ele pôde fazer, ele fez. Ele não ficou esperando pelos outros, ele não ficou aguardando outra pessoa fazer, ele não ficou esperando um tempo bom, um tempo melhor. Ao contrário, ele fez o que pôde, aquilo que estava nas suas mãos, aquilo que estava no seu tempo, no seu período, na sua casa, para trazer um livramento. E pelo fato dele fazer o que ele pôde, aquilo que estava no seu poder, no seu domínio, ele venceu 600 homens filisteus.
Você também pode ser vitorioso, você também pode crescer, progredir, prosperar, ter experiências com Deus, ver milagres de Deus, se você fazer aquilo que está na tua capacidade, aquilo que já está na sua vida e que pertence a você. Então guarde esse princípio: para me ser vencedor, eu tenho que fazer o que eu posso. Segunda coisa que me chama a atenção na vida de Sangar, ele utilizou o que tinha. Ele fez o que pôde ao primeiro. Segundo, ele utilizou o que ele tinha. E o que ele tinha nessa batalha? Uma aguilhada de bois. A aguilhada de boi é uma espécie de um varão comprido que fica preso no jugo do boi, no pescoço. Conforme o boi para a puxar o arado, aquele aguilhão dá uma encostada no boi que faz o boi ficar caminhando e puxando o arado. Esse era o instrumento que o Sangar tinha, uma aguilhada. Mas com aquela aguilhada, ele venceu 600 homens filisteus, com espadas, lanças, escudos, um exército. É isso que Deus quer mostrar para você. É esta a realidade que Deus quer demonstrar. Você pode utilizar o que você tem nas suas mãos. Se é costura, na costura Deus vai te prosperar. É fazer bolo, nos bolos Deus vai te fazer prosperar. Se é trabalhar com vendas, nas vendas Deus vai te prosperar. Aquilo que você tem, utilize para contemplar o milagre e a bênção de Deus na sua vida. Não espere algo cair do céu, uma oportunidade divina. Não, já tem, já está nas tuas mãos. O que basta? Se colocar na presença de Deus e confiar no poder dele. Muitas pessoas ficam falando: se eu tivesse as condições de fulano, se eu tivesse a capacidade de Beltrano. Não, você tem, e isso já está nas tuas mãos. Basta você colocar na presença de Deus, que o Espírito de Deus vai te guiar e conduzir. Que esse é um dos princípios do livro de Juízes. Todos os juízes têm um detalhe: eles eram cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo e movidos pelo Espírito para fazer o que podia e utilizar o que eles tinham nas mãos. E o resultado era vitória, conquista, crescimento e triunfo. É o que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida. Outro fato também, que é o terceiro, que me chama a atenção na vida de Sangar, ele agiu aonde estava. Observe bem, ele agiu aonde estava. Ele não foi para um outro território, ele não foi para uma outra nação, ele não foi para uma outra tribo. Ao contrário, a sua ação foi aonde ele estava, onde ele permanecia. Muitas pessoas, elas querem correr, elas querem fugir. Ela acha que se ela mudar de cidade, se ela mudar de casa, se ela mudar de bairro, ou se ela mudar até mesmo de estado, as coisas vão melhorar na vida dela, a situação não vai melhorar. Não vai. O problema vai te acompanhar, a situação vai te acompanhar. As coisas só começam a mudar quando você escolhe agir aonde você está para fazer uma mudança, uma transformação, uma realização. Aí as coisas mudam, aí a situação muda, aí você começa a colocar as engrenagens para funcionar, e essas engrenagens, movidas pelo Espírito Santo, manifesta a glória, o poder e a virtude de Deus na sua vida. Você começa a ver as promessas se cumprindo e a bênção de Deus se realizando. Você está no lugar da tua bênção. Mas eu não estou vendo a bênção, você pode dizer, porque ainda você não está fazendo o que pode, não está utilizando o que você tem e nem está agindo. Comece a agir e você vai ver que as coisas vão mudar. Porque Deus não depende de lugar geográfico, nem de condições materiais. Deus depende da nossa fé, da nossa confiança, da nossa entrega a Ele e de confiar na sua palavra e nas suas promessas. Você crê? Tome posse em nome de Jesus Cristo. Outro fato também que me chama a atenção, que é praticamente paralela a essas que nós estamos vendo, que eu aprendo nesse versículo, é que Sangar aproveitou a oportunidade. Esse é um fato interessante. Nós não podemos ser procrastinadores, deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Nós temos que aproveitar a oportunidade. E a oportunidade que Sangar aproveitou não foi uma boa oportunidade, não. Foi uma oportunidade negativa, adversa.
e perigosíssima. Foi enfrentar 600 filisteus. Mas nesta oportunidade que ele aproveitou, ele foi usado por Deus para derrotar os exércitos inimigos, tomar posse da vitória e ser destacado como um juiz de Israel, um grande herói na presença de Deus. Essa pode ser a sua oportunidade nesse tempo de crise, portas fechadas, adversidade, dificuldade, problemas. Você pode estar achando, não, a minha oportunidade vai vir quando melhorar as coisas. As coisas podem melhorar agora, se você aproveitar esta oportunidade para fazer o que pode, utilizar o que você tem e agir aonde você está, aproveitando essa situação. Deus vai te dar sabedoria, direção e estratégia. Deus vai te conduzir, mas é necessário você confiar em Deus, crer no Senhor e estar na presença dele. Muitas pessoas hoje estão em crise porque dependiam de outras pessoas, dependiam de um pai, ou dependia da mãe, ou dependia de um familiar, ou dependia de um emprego, ou dependia de uma situação, e de repente aquilo cessou, acabou. Pessoas morrem, empregos se despedindo, comércio muitas vezes vem crise, e aí essas pessoas ficaram paralisadas, ficaram sem reações, sem saber o que fazer. O Senhor dos exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Ele não é somente um Deus para se cantar na igreja, para se orar na igreja, ou para se ler a palavra, mas ele é um Deus que participa da nossa vida, do nosso dia a dia. Se você ler a Bíblia, os maiores milagres de Deus não foram realizados em cultos, mas foram realizados no cotidiano das pessoas, na lavoura, nos castelos, nos palácios, nas estradas, nas hospedarias, na beira de rio, na beira do mar e em várias circunstâncias do dia a dia. Ser cheio do Espírito Santo, para muitas pessoas, é fazer barulho na igreja, é rodar, é gritar. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso é barulho, emocionalismo e sentimentalismo. Ser cheio do Espírito Santo é fazer a diferença no trabalho, na dificuldade e na adversidade. Prova bíblica: olha a vida de José, que era cheio do Espírito Santo, para ser governador. Olha a vida de Daniel, que era cheio do Espírito Santo, para ser ministro na Babilônia e auxiliar os reis. Olha Oliabe e Bezaliel no livro de Êxodo, que foi cheio do Espírito Santo para trabalhar com ouro, prata, couro, pedra, madeira, para fazer um tabernáculo. Olha a vida de Salomão, que foi cheio do Espírito Santo para fazer um templo. Ou então os juízes que foram cheios do Espírito Santo para guerrear, pelejar e lutar. O Espírito Santo vem para acrescentar e fortalecer as tuas habilidades e talentos pessoais. É aquilo que vai trazer glória para Deus. Tudo que acontece dentro de uma igreja é simplesmente um culto religioso, mas a glória de Deus está quando nós vivemos a ação de Deus, o poder de Deus no nosso dia a dia. Até mesmo você fazendo pão, fazendo comida, lavando roupa, fazendo as suas atividades. Se você fazer cheio do Espírito Santo, vai se destacar, vai fazer a diferença e vai manifestar a glória de Deus. Uma viúva multiplicou azeite. Azeite é uma coisa simples, mas foi pelo poder do Espírito Santo que a vida dela foi transformada. Uma criança deu pães e peixes, que é coisa simples, mas nas mãos de Jesus Cristo multiplicou e alimentou uma multidão e se transformou num grande milagre. O Eliseu usou sal para curar as fontes de água de Jericó. O que é sal? Negócio simples, mas nas mãos de Deus se transformou no instrumento do milagre. E eu poderia citar muitos milagres que o Senhor usou utilizando coisas simples e humildes, como por exemplo, Atos 19, os lenços e aventais de Paulo, que são as roupas comuns cotidiano. Expulsava demônio, curava os enfermos, porque estava na presença de Deus, para a glória de Deus. Então é essa a realidade. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando neste momento para você crescer, se desenvolver e desfrutar da bênção e da presença de Deus na sua vida. É nesse tempo de crise, de adversidade, que Deus vai fazer a diferença na sua vida. Se você crê, dê um glória a Deus, aí tome posse em nome de Jesus Cristo. Outra coisa que eu aprendo: Sangar, aqui, esse é um fato agora mais forte. Ele encarou o inimigo. Encare o teu problema, encare a tua situação, encare os teus inimigos.
O teu inimigo pode ser uma enfermidade. O teu inimigo pode ser uma crise financeira. O teu inimigo pode ser uma crise no teu lar. O teu inimigo pode ser um problema com drogas, bebidas. O teu inimigo pode ser uma circunstância adversa. Encare ele de frente. Mas encare com fé, com ousadia, encare com convicção que você vai vencer, vai triunfar e vai viver o melhor de Deus na sua vida. Essa é a realidade que a vida de Sangar ensina para nós. Ele encarou 600 filisteus. São 600 homens, é muitas pessoas, habilitados, capacitados, guerreiros, lutadores, armados e poderosos. Mas Sangar sabia que se ele está com Deus, ele está com a maioria, independente da quantidade que vem, porque ele estava debaixo daquela promessa: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ainda faltava, sabe quanto? De 11.000 para 600, faltava 10.400 ainda que ele podia vencer, porque Deus estava com ele, ele estava escondido na sombra do Onipotente. Encare a tua situação, mas encare com fé e com ousadia, com destemor. Não se amedronte, não recue, não volte para trás. Ao contrário, olhe de frente para a sua situação e declare: eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Eu vou triunfar sobre isso em nome de Jesus Cristo. Eu vou ter experiências com Deus em nome de Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aprendendo pela história de Sangar, que ele fez o que pôde, agiu onde estava, aproveitou a oportunidade e encarou o inimigo. Mais um ponto que eu aprendo também nesse texto é: Sangar agiu com fé em Deus. Agora entrou o assunto espiritual. Por que ele agiu com fé em Deus? Porque ele conhecia a história de Deus, que o Egito era um povo forte, poderosíssimo, uma grandiosa nação, e 2 anciões, Moisés e Arão, cheios do Espírito Santo, entraram no Egito, tirou o povo de lá com sinais, milagres e maravilhas, porque Deus pelejava pelo seu povo para cumprir a sua promessa. Sangar fazia parte do povo de Deus, tinha a promessa de Deus, porque todas as escrituras, Deuteronômio, Número, Levítico, Êxodo, Gênesis, são promessas de Deus para o povo de Israel, e ele tinha e cria nessas promessas. E Sangar tinha a presença de Deus e sabia que Deus se agia e movia pela fé. Então ele agiu com fé em Deus. Ele enfrentou os inimigos. Ele entrou na batalha com fé em Deus, tendo uma aguilhada na sua mão. Mas ele sabia: na minha mão tem uma aguilhada, mas sobre a minha vida está a presença, o poder e a promessa de Deus. A presença e o poder e a promessa de Deus está na sua vida? Então levanta a tua cabeça e enfrenta essa situação com fé em nome de Jesus Cristo. Libera a palavra da fé. Declare as promessas de Deus na sua vida. Comece a declarar sobre a sua situação: Deus vai abrir as portas, Deus vai me curar desta enfermidade, Deus vai me prosperar, Deus vai me fazer crescer nas minhas vendas, o meu trabalho vai progredir e vai frutificar, eu vou ser bem sucedido, a mão de Deus vai conduzir a minha vida. Libera palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, e você vai ver que esses filisteus do inimigo, essa situação e esses gigantes irão cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Olha quanta coisa nós podemos extrair para a nossa vida, para o nosso crescimento e amadurecimento de um simples versículo. A Bíblia é rica. A palavra de Deus, como diz, ela se renova a cada manhã. É Deus falando conosco para trabalhar com a nossa fé. Outro fato também que me chama a atenção agora, que é o 7º e último ponto, é: ele superou e venceu na desvantagem. Ele superou a desvantagem dele e venceu na desvantagem. Por quê? No texto que nós lemos era 1 contra 600. 600 armados, treinados, guerreiros e lutadores. E o outro, um agricultor, com uma aguilhada, sem habilidade para a guerra.
mas que tinha fé no Deus vivo e verdadeiro. Essa capacitação dele, interior, fez ele superar a situação e na batalha triunfar sobre os inimigos e vencê-los pelo poder do nome do Senhor. Você também pode superar a tua situação. Você pode vencer a sua situação de desvantagem hoje. Você pode estar numa situação de dificuldade financeira, dificuldades físicas, dificuldades emocionais. E isso está tão grande que é muito maior e mais forte do que as tuas forças. Mas você pode declarar: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Sangar, ele superou e venceu a desvantagem porque ele acreditou não nele, mas no Deus que habitava na vida dele, no Deus que fez promessa na vida dele e no Deus que é fiel com a sua palavra. Isso nos faz superar, vencer, sobressair diante de qualquer circunstância e adversidade. Eu gostaria de ler aqui um versículo para você, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, carta do apóstolo São Paulo, aonde Paulo, com certeza, um grande conhecedor e profundo das Escrituras, ele estava meditando sobre isso quando ele escreveu as seguintes palavras. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Você viu aqui o que Paulo está falando? Que Deus escolheu fracos, humildes, desprezíveis e não sábeis para confundir os fortes, aqueles que se acham alguma coisa, aqueles que acham que são honrados, que são, para que nenhuma carne se glorie perante Deus, mas se glorie do Senhor. E eu vou declarar para você: se você tem Jesus, você é um escolhido, você é um selado e capacitado por Deus para ser um conquistador, um vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus Cristo, a viver estas promessas. Mas para isso é necessário uma atitude de fé, uma atitude de convicção. É necessário você se posicionar diante de Deus. Eu quero ler aqui uma outra palavra que está em Jeremias, capítulo de número 9. É um texto bastante conhecido, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Você pode se glorificar a Deus? Você pode se regozijar em Deus? A sabedoria é limitado, a força é limitado, a riqueza é limitado, mas Deus é todo poderoso, pode todas as coisas, e Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que se posicionam na presença dEle. O que nós aprendemos da vida de Sangar são esses princípios. Primeiro, ele fez o que pôde, ele utilizou o que tinha, ele agiu aonde estava, ele aproveitou a oportunidade, ele encarou o inimigo, ele agiu com fé em Deus e superou e venceu a sua desvantagem. E o resultado, a sua história entrou no registro da Bíblia Sagrada de um homem que viveu milagres, livramentos e a salvação do Senhor e trouxe salvação para Israel. A bênção não foi somente para ele e a sua casa, mas foi para toda a nação. Assim também quando você toma uma atitude, a sua casa, a sua família e muitas pessoas passam a desfrutar da bênção e se alegrar contigo por você se colocar nas mãos do Senhor. Sua família está com problema? Se coloca na presença de Deus, você vai ver se os problemas não vão mudar em nome de Jesus Cristo.
A sua casa está com problema? Se coloca nas mãos de Deus e vê se não vai mudar as coisas em nome de Jesus Cristo. Jesus pode mudar todas as coisas. Ele transforma, Ele liberta, Ele cura, Ele derrama a sua graça, Ele abre portas. Jesus faz milagres e maravilhas. E o que Ele exige de nós? A fé. Fé. Olha outro fato que eu quero mostrar para você também, que está no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Nos diz assim, versículo de número 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Quanta coisa que a fé alcança? Vencer reinos, ele venceu os reinos dos filisteus. Praticou a justiça, fez aquilo que é reto, correto e que agrada e glorifica a Deus e que traz equilíbrio diante da sociedade, da comunidade. Ele alcançou as promessas de Deus, de livramento, salvação e ficar em paz e ter a paz de Deus. Fechou as bocas dos leões? Aqui não foi leão animal, mas foi a fúria dos filisteus para destruir a vida dele como leões. Mas ele pela fé venceu em nome do Senhor. Continuando. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Foi o que Sangar fez. Ele fez os exércitos dos filisteus fugir. 600 ele venceu e os outros correram, porque senão ele também teria destruído. O que eu aprendo? Que a nossa luta, a nossa batalha é sempre maior do que nós imaginamos. Se ele venceu 600 homens, tinha muito mais do que 600. Mas ele não teve medo. Ele teve fé e ousadia. Resultado, entrou na galeria dos heróis de Deus. Seja tu um herói da fé, uma heroína da fé, cheia do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo, que é o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Outro fato, Sangar, ele estava usando essas armas aqui, ó, que eu vou falar para você. E você pode adquirir essas armas simplesmente crendo e confiando na palavra de Deus, que está no livro de Efésios, capítulo de número 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça em Deus. Busque o poder de Deus na sua vida. Essa aqui é um sinônimo para ser cheio do Espírito Santo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas são artimanha, astúcia, engenhosidade. Só a armadura de Deus, a força e o poder de Deus se capacita a vencer o diabo e ser muito mais que vencedor em nome de Jesus Cristo. Continuando. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Opa, no dia mau, como nós estamos passando, você tem resistência, segurança, fortaleza, você está capacitado não somente para permanecer, mas para sobressair e triunfar. Portanto, possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, inabaláveis. Estais, pois, firme. Aqui é uma ordem, é um imperativo. Esteja firme. Esteja com fé, convicto. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você viu quais são as armas que Deus te deu? Verdade, justiça, paz, fé, salvação, palavra de Deus e perseverança.
São qualidades que são produzidas e desenvolvidas no nosso interior em meio às lutas, batalhas e adversidades da vida. Quando nós fazemos o que podemos, utilizamos o que temos, agimos aonde nós estamos, aproveitamos as oportunidades, encaramos o inimigo, agimos com fé em Deus e superamos e vencemos as nossas desvantagens. O Espírito Santo produz isso em nós. E o resultado disso é a vitória de Deus em nossas vidas, a graça de Deus sendo derramada nos nossos corações, crescimento espiritual, amadurecimento da sabedoria, inteligência, discernimento e uma vida cristã vitoriosa na presença de Deus. Muito forte essa palavra. O exemplo de Sangar para nós, através dos princípios que nós extraímos da vida dele, tem as lições suficientes para você mudar a partir de hoje a tua situação. Para você mudar a partir de hoje essa fase da sua vida que você está vivendo e passar a ter a presença de Deus na sua vida, experiência com Deus, abrir o teu coração para ser cheio do Espírito Santo. Chega desses preconceitos. Eu não vejo necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Isso daí não é para mim. O sangue de Jesus tem poder. É para você e você necessita da presença de Deus, ser cheio do Espírito. Até quando você vai se conformar com esta vida e com esta situação? Até quando você vai admitir que essas coisas continuem acontecendo em sua vida? Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para a tua casa, Deus tem o melhor para a tua família, mas é necessário tomar uma posição, levantar-se com uma nova atitude de fé na presença de Deus e declarar: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero viver a plenitude das promessas, do plano e da bênção de Deus em minha vida. Desse momento em diante, Deus vai tomar conta, vai dirigir e conduzir, e o teu resultado vai ser uma vida de milagres e maravilhas. Para concluir, existe um texto que fala no livro de Josué, que eu acho muito lindo, e eu sempre tomo posse desse texto na minha vida, porque eu desejo que um dia eu também possa dizer as mesmas coisas, que fala sobre as promessas de Deus, que está em Josué, capítulo de número 21, versículo 44 e 45. Olha o que diz: e o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Está vendo? Deus deu repouso, deu paz. Deus cumpriu as suas promessas. Eles herdaram as bênçãos, aquilo que Deus havia declarado e anunciado na vida deles. Todos os inimigos, problemas e dificuldades que se levantou, eles venceram e triunfaram, porque Deus colocou na mão deles para que eles pelejassem e conquistassem e tivessem vitória. Mas o versículo 45 fecha com chave de ouro dizendo: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Sabe por que se cumpriu? Porque eles tomaram uma atitude de fé. Eles se posicionaram diante de Deus. A palavra oração, que eu estou orando, pastor. Eu estou orando, pastor. Eu estou orando. Não, se você observar a palavra oração, ela é uma conjunção de dois verbos: orar e ação. Aquilo que você ora, falando com fé, com convicção, declarando as promessas de Deus, você tem que agir em conformidade a elas, você tem que se mover em direção a elas, e você tem que lutar e batalhar para que elas aconteçam em sua vida. Essa é a diferença. Isso é oração, é falar com Deus e agir na presença de Deus, movido pelo Espírito Santo e pela energia que a oração traz. Observou que detalhe? Oração não está ligado a ficar de joelho chorando. Oração está ligado em agir, em mover com a vida conectada com o Espírito Santo, na presença de Deus. Você pode ver que a Bíblia descreve as orações dos homens, mas em campo de batalha. Orações em situações do dia a dia. Eles oraram no campo, oraram nos palácios, eles oraram nas prisões, oraram nos navios, em vários lugares. E a gente, não, eu estou orando na igreja. Não, meu filho.
Você ainda tem que ler mais a Bíblia, você ainda tem que conhecer o texto bíblico. É tanta teologia, é tanta fantasia, mitologia na cabeça que começa a distorcer. A vida com Deus é o nosso cotidiano, é o dia a dia, é na nossa esfera de ação e realização. É no trabalho, é na venda, na casa, na igreja. Nós vamos para dar graça, para adorar e louvar a Deus. A oração, ela é exercida com mais poder e autoridade nas nossas circunstâncias da vida diante das batalhas. Se você ler o livro de Salmo, como ele está escrito, você vai ver que a maioria dos salmos, Davi estava na caverna, Davi estava na batalha, Davi estava em conflito, ele estava com uma espada na mão e um escudo, mas o seu coração estava falando com Deus. Eu creio que o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente, e cai filisteu. Eu creio que estou escondido na sombra do Onipotente, e vence a Amonita. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai me fortalecer e vai me dar graça, e cai Amalequitas. Ele estava no campo de batalha, e ali ele tinha experiência com Deus. Procure ter você também experiências com Deus. Podemos sim ter os nossos momentos de comunhão, momentos de intimidade com Deus, momentos onde passamos na presença de Deus. Mas as orações que obtêm mais respostas, ações e o mover de Deus são aquelas que acontecem no momento da adversidade e dificuldade, aonde quer que nós estejamos. Exemplos bíblicos. Neemias orou na presença do rei diante de uma pergunta difícil. Capítulo 2 você vê isso daí. Está observando como são os detalhes da vida? Sim. Você não precisa usar a sua boca também para falar com Deus. Em espírito você pode orar porque Deus conhece o som dos corações. Mas o importante é que a palavra de Deus esteja habitando ricamente dentro do teu coração, como diz Colossenses 3,16, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, ensinando e admoestando a vida de cada um de vós. E tudo que fizer, diz o versículo 17, seja em palavra e em obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja Deus. Foi o que Sangar fez. Deus usou a vida de Sangar não no templo. Deus fez milagre na vida de Sangar, não num culto, mas quando ele estava cultivando a sua terra, conduzindo os seus bois ali com o seu arado. O inimigo se levantou contra ele e veio com grande fúria para roubar os seus bois, destruir a sua lavoura e a sua vida e acabar com a sua história. Mas sabe o que ele fez? Ele fez o que ele pôde, ele utilizou o que ele tinha, ele agiu aonde estava, ele aproveitou aquela oportunidade de conflito, ele encarou o inimigo de frente, agiu com fé em Deus, superou e venceu a desvantagem que ele estava, e o resultado, Deus operou um grande livramento, 600 filisteus foram derrotados e houve paz e alegria em Israel. É o que Deus quer fazer e realizar na sua vida, no seu lar, na sua casa. Tome posse dessa palavra. Creia nas promessas de Deus. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. E como uma última palavra aqui, que é uma leitura bonita, que eu deixei ela até para o final, é uma profecia. E essa profecia quem fez foi Moisés, quando ele estava encerrando a sua carreira aqui nessa terra. E eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela comunhão do Espírito Santo, que essa profecia queimou no coração de Sangar, por isso ele fez o que ele fez, realizou o que realizou e desfrutou da parte de Deus o que ele contemplou e vivenciou, porque Deus é fiel com a sua palavra. Qual é essa profecia? Deuteronômio, capítulo de número 33, versículo de número 26 ao versículo de número 29. E se você crê, já abra a sua mão aí, que diz assim: não há outro, ó Jesurum. Jesurum significa o santo, o justo, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. E ele lança o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o.
Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Você caminhará nas alturas, que significa em triunfo, em vitória, em conquista, na presença e na bênção de Deus. Você crê? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Seja como Sangar, um homem e uma mulher valente, vitoriosa, de fé, que vence e triunfa sobre a desvantagem da situação em que está, mas torna vantagem porque crê na palavra, na promessa de Deus e faz aquilo que está diante de ti. Creia no Senhor. Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem milagre para a sua casa. Deus tem milagre para o seu trabalho, para a sua empresa. Como eu sei, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. E como homem de Deus, na unção apostólica eu declaro sobre a sua vida, Deus te chamou para ser muito mais do que vencedor e vencedora em nome de Jesus Cristo. Se revista do Espírito Santo e viva o melhor de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, no teu nome, Jesus Cristo, nós estamos em tua presença como vasos de barro, mas cremos no poder e na virtude do teu Espírito Santo que nos capacita com poder e autoridade para vivermos os milagres, as maravilhas e as realizações do Senhor na face da terra. Contempla agora esse teu servo e a tua serva que está passando essa luta, essa adversidade, essa investida do inimigo. E como o Senhor revestiu a vida de Sangar, Pai, com autoridade, com poder, com ousadia e fé, e ele venceu 600 filisteus, trazendo paz e livramento para Israel, e ele entrou nos teus históricos, glorioso Pai, como um homem herói da fé. Faça da vida desse teu servo, da tua serva, um instrumento em tuas mãos para o Senhor manifestar a vitória, cumprir as promessas, realizar a tua graça e a tua bênção, e que o nome do Senhor possa ser glorificado na vida deles. Recebe, glorioso Pai, a vida de cada um neste momento, lavando e purificando e cobrindo com teu sangue para livrar de todo mal, protegendo com os teus anjos e mostrando que tu és o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. És o escudo da nossa salvação. Venha ao nosso encontro para nos ajudar, nos auxiliar, para fazer de cada um de nós bem-aventurados em tua presença. Te agradecemos por tudo, Pai, no teu nome, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E amanhã estaremos mais uma vez meditando na palavra de Deus. Deus abençoe.